Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Aqui você assiste aos discursos dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. As falas dos parlamentares são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. Acompanhe agora alguns desses discursos. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Queria falar de um projeto que eu já falei aqui nessa tribuna, mas muito importante para mim, que é a questão dos transportadores escolares poderem usar os corredores de ônibus, né? O transporte individual, igual o táxi, já utiliza isso, né? E eu não sou contra, né? Mas eu acho que é meio incoerente, por exemplo, o transporte individual utilizar e um transporte coletivo não utilizar. E ainda mais quando estão levando os nossos estudantes, né? Que são crianças e adolescentes para suas unidades escolares. E tem unidade, por exemplo, lá na Zona Sul, por exemplo, que às vezes a unidade fica 6, 7 quilômetros da residência do estudante, né? Então, o estudante, né, é o primeiro a ser pego e na hora que ele vai fazer todo o trajeto, ele fica mais que 1 hora naquele veículo, né? Então, não tem nenhuma coerência, né? Se o corredor é essencialmente para transporte coletivo, por que não liberar os transportadores escolares a usar lá o corredor, né? Várias cidades, inclusive, já fazem isso, né? Já implementaram essa lei. E aqui eu não sei por que está tendo essa resistência. Inclusive, eu fiz esse projeto de lei e coloquei aqui na pauta, né? Cada vereador escolheu o seu projeto, eu escolhi esse. E ele foi retirado da pauta, né? E até agora não me deram uma justificativa plausível. Aqui sempre quando se retirou qualquer projeto de pauta porque era polêmico, né, de uma bancada ou de um vereador, né, havia sempre uma conversa, uma explicação porque havia divergência. E nesse caso, até agora ninguém me falou a divergência que tem desse projeto e eu nem sei quem é que está tendo a divergência desse projeto. E mais ainda, né, ele não é uma coisa polêmica, né? Fazer que os estudantes possam usar os corredores de ônibus, eu não sei quem possa ser contra isso. Então, assim, para mim, não há assim, nenhuma outra alternativa que na próxima sessão que tiver em votação os PLs dos vereadores, eu vou me inscrever para falar em todos os projetos. Eu vou obstruir a pauta, porque a pessoa que está fazendo isso tem que vir conversar comigo e dar uma justificativa porque ele é polêmico. Se ele me convencer, eu paro a obstrução. Mas se isso não acontecer, eu vou obstruir toda a pauta de vereadores na sessão que tiver aqui. Certo? Queria deixar esse comunicado a todos os vereadores e vereadoras, porque pode, no momento, achar estranho porque eu estou obstruindo toda a pauta. Mas enquanto não for votado, mais é um projeto em primeira votação, nem é um projeto em segunda votação. Aqui, inclusive, a bancada do PSOL já chegou a ter muita divergência com os projetos aqui, mas até por questão de acordo, deixar passar em primeira votação, porque a justificativa, inclusive, é essa. Estava em primeira votação. Então, agora, né, quando chega em projetos, às vezes, do PSOL, não tem a mesma compreensão daqueles que falam quando o projeto é em primeira votação. Então, já estou deixando aqui a público, a todos os vereadores e vereadoras, que na próxima reunião, próxima sessão, né, que tiver pauta de vereadores, eu vou me inscrever em todos os projetos e vou obstruir a pauta. Muito obrigado. Senhor presidente Alessandro Guedes, nobres vereadores, TV Câmara, público presente, queria falar aqui que há anos, comandante Salles, nada contra a Polícia Militar, muito pelo contrário, nobre vereador, e parabéns e felicidades, muitos anos de vida para o professor e vereador Eliseu Gabriel, Jair. Ao seu lado temos o aniversariante do dia, com muita saúde. Olha, há muito tempo eu venho aqui, nascido e criado no Brás, e aí vi a evolução do bairro, nobre vereador João Jorge, o comércio. Tudo bem, eu acho que todos têm que ter oportunidade de ir lá trabalhar, vender, fazer um trabalho digno.
Só que não dá, meu líder Fábio Riva, meu craque, não dá mais para estar acontecendo, muda subprefeito, tire um coronel, coloca outro coronel, nada contra a polícia militar, mas cada vez está aumentando mais a população e estão vendendo espaço, 1 metro quadrado, R$500 por semana. Eu já denunciei na 12ª, eu já denunciei, então o que eu falo aqui, eu provo e falo porque eu tenho documento. Agora, cada vez mais, ou então faz o seguinte, nós estamos com 25, 30 mil pessoas na rua Monsenhor Andrade, na Rua Oriente, na Casimiro de Abreu, na Carlos de Campos, toda a Thieres. Vamos fazer o seguinte, vamos ver uma fórmula de oferecer TPU, porque essas pessoas com TPU, elas não vão ficar pagando para as pessoas que vão lá falando que são xerife da calçada. Isso é caso de polícia, meu Deus do céu. É muito ruim numa cidade como essa, num país como o nosso, que o trabalhador tem que ter o direito de trabalhar e está sendo observado, chicoteado por alguns que são identificados e não vão ser presos nunca, porque eu acho que eles têm uma magia diferente de deixar as pessoas ali enquadradas para poder usar 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 na calçada pública. Então, já passou do tempo de querer resolver de outras maneiras. Ali tem que, sim, então, fazer um trabalho de levantamento de todo o comércio que está. É ilegal o comércio, eu não sei, tem tanta coisa ilegal que está andando. Vamos então dar oportunidade para aqueles que estão ali e que não precisam ficar abaixo de chicote para pessoas que estão se aproveitando daquele ser humano. Isso daí eu tenho falado há anos da região do Brás Pari. E quando eu pedi, meu querido vereador Eliseu Gabriel, pedi e tenho aqui, toda hora eles me tiram da pauta a minha proposta de projeto de lei da subprefeitura Brás Pari Canindé. Não é, poxa, precisava ter uma subprefeitura ali para organizar aquele espaço. A Moca não é competente, não é por causa do comandante que está lá, do subprefeito que está lá e dos engenheiros que estão lá. Ela não é competente porque ela não está no local onde deveria estar, perto de onde acontecem essas barbaridades. Eu estou falando isso aqui há anos e gostaria de organizar. Tanto é que foi construído e foi gasto 400 milhões num prédio onde é o consórcio da feira, um prédio maravilhoso com 5.200 boxes, e dentro dessa feira só tem 1.400 boxes locados. Por quê? Porque a pessoa vai lá fora, fica lá fora, e aí lá fora tem um comando que falam que tem uma sigla, que para mim, essa sigla, quem tem que cuidar é a Polícia Militar e a Polícia Civil, que a Guarda Civil Metropolitana não tem também essa condição de cuidar, tem sim de fiscalizar, mas não de cuidar, aonde poderia ser feito tudo diferente. Então, nós estamos num país, nós estamos numa cidade que tem algumas coisas que tem que ter energia. Se não tiver energia, a gente fica com dificuldade de até andar nas ruas da cidade de São Paulo. Agora, quando vem aqui também as pessoas e falam, a culpa é do prefeito, o prefeito pegou essa situação andando e está tentando resolver, o prefeito Ricardo Nunes. Só que precisa ajuda de todos nós vereadores. E mais, o prefeito Ricardo Nunes, ele já está num trabalho de realmente tentar uma reeleição, ele precisa ouvir os vereadores. Eu sou amigo do prefeito Ricardo Nunes, só que ele tem que ouvir quem tem voto. Quem vai na rua, quem está na Zona Leste, Norte e Sul, como eu, como vocês todos aqui, que somos fiscalizadores. Não adianta ficar escutando secretário lá na prefeitura. Secretário não tem voto. Quem tem voto é vereador. Então, prefeito,
vai ouvir mais aqui os vereadores da base ou não base e deixa de ouvir seu secretariado, que o secretariado seu é fraco. Senhor presidente, senhoras e senhores que ocupam as nossas galerias, os sindicatos, público que nos assiste na TV Câmara. Hoje nós tivemos uma sessão na Comissão de Educação, Cultura e Esportes muito importante, onde nós aprovamos um requerimento solicitando informações à Secretaria de Educação sobre 2 incidentes muito graves que ocorreram. Um, numa escola na Zona Sul, onde chegou-se uma denúncia de estudantes que possuem o TEA, o transtorno do espectro autista, e que foram agredidos. Inclusive, essa escola foi descredenciada. E também uma outra informação trazida pela nossa vereadora Elaine, do Quilombo Periférico, sobre um ataque que ocorreu, um ataque racista, que ocorreu na Escola Monteiro Lobato, aqui no Parque Buenos Aires. As informações que trouxeram eram das medidas sobre o ambiente escolar. Mas, presidente, nós conseguimos aprovar, sob a presidência da nossa vereadora Edir Salles, um pedido de informações de quais foram as consequências ou as medidas de ordem policial e judicial, porque o racismo é um crime imprescritível. A pichação é um crime ambiental e a lesão corporal também é tipificada como crime. Então, aliado às medidas escolares, administrativas, nós requeremos à Secretaria de Educação as melhores informações sobre a responsabilidade daqueles que, além de cometerem agressão às crianças na escola da Zona Sul, também cometeram o crime ambiental da pichação e um dos piores crimes mais odiosos, que é o do racismo. Uma comissão que funciona e que está atuando a favor da cidade. Só isso, presidente. O Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo volta já, fique com a gente. Enquanto isso, acesse a nossa playlist do YouTube, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vereadores do Poder Legislativo paulistano. E você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores. Para isso, basta acessar a nossa playlist no YouTube, apontando o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E fique por dentro das atividades dos parlamentares do Legislativo paulistano. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre e assista agora a mais discursos dos vereadores de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Eu queria usar o tempo da minha fala para também conversar e dialogar com o vereador Coronel Salles. Eu faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui da Câmara. Uma comissão muito importante, que a gente tem feito diversos debates. Hoje a gente tratou de casos, de violência, de racismo nas escolas. A gente tratou de um caso também muito importante, que envolve jovens estudantes autistas numa escola no Campo Belo, onde uma escola que é, na verdade, particular, mas estava credenciada com a secretaria, uma escola onde os estudantes começaram a relatar maus tratos, começaram a relatar violências, e os pais desses estudantes começaram a achar tudo muito estranho quando descobriram que, de fato, acontecia isso nessa escola. Essa escola foi descredenciada pela SEDUC. Ainda a gente tem 70 estudantes sem vagas, e a gente tem se debruçado muito na questão do autismo, porque, como aqui todos sabem, principalmente os profissionais da educação, que a incidência de autismo tem crescido na sociedade. Ainda não tem dados, ainda não tem estudos sobre isso, mas não é por isso que a gente tem que ficar inerte a essa questão. A gente tem que, de fato, garantir a educação. E garantir a educação é garantir o
acesso à educação desses estudantes, garantir o acolhimento dessas famílias, dessas mães e dar respostas públicas, do serviço público para uma questão que atinge aí diversos estudantes. Então é importante a gente estar falando aqui de autismo e essa casa conseguir olhar para isso, porque a gente tem diversos jovens nas periferias que estão sem acesso à educação, estão em casa, e isso a gente sabe que é a coisa que mais vai piorar esse quadro, porque quando um jovem autista fica fora da escola, esse desenvolvimento é prejudicado. Então, nesse sentido, a gente tem falado muito isso aqui na nossa comissão de educação. Eu acho que essa prefeitura tem diversos problemas, diversos mesmo, principalmente um caixa gigantesco de 37,5 bilhões e que não é usado, uma incompetência quando a gente tem aí mais de 52 mil pessoas em situação de rua, quando a gente tem diversas ocupações, pessoas morando em situação de área de risco, onde não tem saneamento, onde não tem aí os serviços públicos funcionando, uma cidade que é uma das mais ricas, porém uma das mais desiguais. E a prefeitura, até quando tenta fazer algo para acertar, erra. A gente na Comissão de Educação estava com uma proposta que a gente viu que a Prefeitura inicia um projeto de abertura de escolas nas periferias aos finais de semana, com um teste que vai durar 3 finais de semana, e a gente não vai conseguir garantir, né, que as escolas fiquem abertas. Por isso que a gente está propondo, eu sou coautora do projeto do saudoso vereador Carlos Neder, que fez muita luta aqui nessa casa, que fez muita luta política e transformação na nossa sociedade, para que as escolas estejam abertas e para que a gente discuta de fato uma cultura de paz nas escolas, para que a gente discuta de fato a relação das escolas com as comunidades. Enquanto a gente está vendo escolas sendo atacadas, enquanto a gente está vendo uma série de ataques do governo do estado de São Paulo, que já admitiu diminuição dos recursos para a educação, nós aqui temos que defender as escolas abertas, as escolas com infraestrutura, as escolas com valorização desses profissionais da educação, as escolas e os céus, de fato, né, sendo aí espaços de transformação. E aí, por último, para usar os meus 16, 15 segundos que a gente tem aqui, a gente precisa dar feliz aniversário para uma pessoa lutadora, inspiradora e que fez parte da história dessa casa e que hoje é deputado estadual, o Eduardo Suplicy, nosso eterno senador, que merece uma salva de palmas e que transformou a história do Brasil com a luta pela renda básica de cidadania. Feliz aniversário, Suplicy! Muito boa tarde. Quero primeiro cumprimentar todo o funcionalismo que está presente na galeria no dia de hoje. Quero cumprimentar também quem nos assiste pela TV Câmara São Paulo, leitores de Diário Oficial, os pares. Mas o assunto que eu quero abordar aqui neste momento trata sobre o Bolsa Família, que eu acho que é muito importante, em que pese tantas outras pessoas pensarem do contrário, que é o direito, mas pensamos diferente. Então, eu li uma matéria de um pesquisador sobre o Bolsa Família e achei importante reproduzir aqui ao menos um trecho dela. Venho a esta tribuna celebrar o legado do Partido dos Trabalhadores para o povo brasileiro. O programa Bolsa Família completa 20 anos de existência este ano, tendo sido reconhecido por diversas vezes ao longo desse período como um dos principais programas de combate à pobreza do mundo. Contudo, sabemos que o Bolsa Família foi e ainda é alvo de críticas por parte da direita brasileira. Esta insensível às necessidades da população. Quantas vezes ouvimos que o PT estava dando peixe e não ensinando a pescar? Pois bem, 20 anos depois, os números comprovaram que a direita estava errada ao presumir que a distribuição de renda do Brasil, do Bolsa Família, seria um desincentivo aos beneficiados pelo programa a batalharem por uma nova vida melhor. Segundo
pesquisa realizada pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, em parceria com a consultoria Open Social, e um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, 45% dos filhos do Bolsa Famílias entraram no mercado de trabalho formal. Cerca de 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, os filhos da primeira geração de famílias beneficiadas pelo programa, que tinham de 7 a 16 anos em 2005, fazem parte de uma geração trabalhadora, que batalham e contribuem para o desenvolvimento, para o nosso país, atestando de uma vez por todas que o discurso da direita sobre ensinar a pescar é uma inverdade. Como ensinar a pescar sem dar o equipamento adequado? Ao menos uma vara de pesca, anzol e etc. Foi isso que o PT fez, proporcionou as condições necessárias para que milhões de pessoas pudessem melhorar a vida por suas próprias mãos e suor. Como exemplo da melhoria de vida proporcionada pelo Bolsa Família, o jornal Folha de São Paulo entrevistou uma mãe de 52 anos que contou ter feito curso com a renda extra proporcionada pelo programa, o que fez conseguir melhores trabalhos, sendo um deles na biblioteca de uma faculdade, onde hoje seus filhos conseguiram bolsas. Assim, toda a família prosperou. Para alguns especialistas, o aumento da renda não foi uma única característica do programa que favoreceu os filhos da Bolsa Família, mas também a imposição de condições para participar do programa, como a frequência escolar dos filhos dos beneficiados. Condições essas que foram retiradas do governo Bolsonaro em 2021. Ao extinguir o Bolsa Família e criar o programa Auxílio Brasil, com intuito eleitoreiro e sem preocupar com a real melhora de vida das pessoas. Agora, com o novo governo, o Bolsa Família voltou à ativa, já tendo sido enviado verbas federais para os municípios atualizarem os cadastros das famílias e garantirem que a ajuda chegou a quem mais precisa. Além disso, criou nesse ano o benefício Primeira Infância e o benefício variável familiar, onde as famílias com crianças na faixa etária de 0 a 6 anos recebem um adicional de R$ 150 por crianças e 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. E para gestantes, não tenho dúvidas do que essa nova geração de, abre aspas, filhos do Bolsa Família terá ainda mais sucesso que a primeira. E assim, vamos caminhando para um país melhor. O Brasil voltou. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres colegas, colega vereador Coronel Salles. Senhor presidente, eu queria falar hoje aqui num pequeno expediente sobre alguns assuntos da cidade. Um deles é sobre um assunto que parece que passou, mas daqui a pouco ele está de volta aí e a cidade não tem se preparado. Eu estou falando, senhor presidente, do período de chuvas e de enchentes na cidade de São Paulo. A gente já não tem visto mais aquele noticiário de enchente para tudo quanto é lado, toda a esquina da cidade travada e paradas por esse motivo, porque o período do verão ali, daquelas chuvas e aquelas pancadas mais fortes, de fato passou. Mas a gente tem que se preparar, Coronel Salles, para as próximas chuvas que virão, final de dezembro, janeiro, fevereiro, águas de março. A gente tem que preparar nossa cidade para isso. E um dos
dos meios de preparar nossa cidade para isso, além do jardim que tem sido feito na cidade ali, jardim de chuva e tal, a gente tem que fazer piscinões, construir piscinões na cidade de São Paulo. E todos sabem que nós estamos numa luta lá em Itaquera para que entre no papel, porque nem projeto tem, e saia do papel esse projeto, se torne uma obra e um benefício para a comunidade, para desafogar o leito do córrego Rio Verde Jacu e, consequentemente, toda a extensão da Jacupêssego, para os moradores e comerciantes do centro de Itaquera parar de sofrer ali, os moradores da Jacuperval parar de sofrer, os moradores lá da Cidade Líder, da Francisco Munhoz, pararem de sofrer, para que mortes não ocorram mais, porque infelizmente aconteceu a morte, um motociclista lá, um motoboy, foi arrastado pelas chuvas ali na altura da Cidade Líder, ali da Avenida Líder, chegando na Harry Dedenberg, em Itaquera. Infelizmente, mais um pai de família faleceu por culpa de um Estado que não faz o seu dever de casa, que é proteger, que é combater esse tipo de situação. Então eu venho aqui hoje, presidente, falar sobre a necessidade da construção desse piscinão em Itaquera. A necessidade é tão urgente que o nosso mandato tomou a iniciativa de fazer um abaixo-assinado mesclado online com também a parte física para coletar assinaturas e apoio ao piscinão de Itaquera. E pasmem, em 2 meses, o nosso servidor Marcos, que está aqui me olhando aqui, atento ao meu discurso, em 2 meses, a população de Itaquera apoiou maciçamente e nós conseguimos mais de 20 mil assinaturas. Agora você imagina só, não é um pedido do Alessandro, sou morador da região, conheço o problema da região, mas não é um pedido do Alessandro, é um pedido de mais de 20 mil pessoas que atestam essa necessidade e o prefeito tem que colocar na programação de execução de obras da prefeitura. Eu falo que ele tem que pôr, porque infelizmente nos 14 piscinões que ele apontou que deve construir na cidade, tem interesse em construir na cidade, vereador João Jorge, o de Itaquera não estava incluído. E ele mesmo me disse isso: ó, Alessandro, eu pretendo fazer 14 na cidade e não está o de Itaquera. Então 20 mil pessoas, mais o nosso mandato, mais a população de Itaquera, que passa dos 600 mil habitantes, clama ao governo, clama ao prefeito, para que ele inclua Itaquera na programação de construção de piscinão e ajude a solucionar no médio prazo aí esse problema que existe lá de enchentes e o sofrimento daquela população tão sofrida da nossa cidade. Continuaremos esse combate aqui, na fé que tiraremos esse piscinão do papel. Há muito dinheiro em caixa, dinheiro inclusive aplicado no banco, e dinheiro não é para estar aplicado em banco, gerando juros, é para ser revertido na construção e na implementação de políticas públicas para a cidade e para os moradores dessa cidade. Então não tem sentido o dinheiro estar aplicado no banco, rendendo juros, dividendos ao banco e ao cofre da prefeitura, sendo que tem criança morando na rua. Pela conclusão, vereador, por favor. Tem criança morando na rua, tem gente sendo arrastada e morrendo nas enchentes. A gente precisa aplicar, construir uma cidade melhor, e é isso que o nosso mandato está buscando aqui. Obrigado, presidente, pela tolerância. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Caso tenha perdido algum programa, basta acessar o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.